segunda-feira desses 3 meses que a gente vem fazendo sempre, com palestras, convidados de fora, para comemorar o centenário do Centro Espírita Amor e Caridade, que foi, na realidade, na segunda-feira, dia 14. Dia 14 de julho foi o aniversário de 100 anos do SEAC, e a gente não fez nem um bolo. Olha que coisa chata, nem um bolinho. É que a gente esperou alguém trazer, mas ninguém trouxe. Mas tudo bem, vida que segue, né? Mas a gente estava aqui na segunda-feira no curso e a gente lembrou, né, do dia 14. E isso é muito bom, né? Nós não vamos chegar nos 100 anos, com certeza. Eu quase fui agora em dezembro, mas nem lá em cima e nem lá embaixo quiseram. Então não fica aí na terra mesmo, tem muito o que fazer, então eles deixaram eu aqui. Mas foi quase, né? Mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui mais essa quarta-feira. Quarta-feira que vem o encerramento da turma de Bauru com esse seminário que eles apresentam tão bem, e no dia 31 é a última palestra dos 3 meses, que é uma surpresa, né? Ninguém sabe, todo mundo quer saber, mas eu faço questão de não. Não sou eu. Não vai ser nem eu, nem a Geni, nem a. Vai ter bolo? Não vai ter bolo. Não vai ser ninguém da casa, nenhum palestrante da casa. Vai ser uma surpresa. Fazendo, todo mundo vai ficar meio assim. A gente não, em todos os palestrantes que vieram, a gente não deu o tema. O tema foram eles que trouxeram, né? O único que a gente pediu o tema foi esse palestrante do dia 31, que será o futuro, né? Aí quem vier vai ver. Mas, de novo, você está aqui, muito obrigado. É uma alegria muito grande ouvi-lo. Mas antes de Humberto falar, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que aqui se encontram, e agradecer. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por podermos ouvir e aprender com palestrantes tão bons, com palestras tão boas, e colocar esse aprendizado no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. Isso é importante, fazendo com que o pequeno avanço que nós dermos nessa encarnação já é um grande avanço para nós. Agradecer os antecessores que fizeram o SEAC chegar até o dia de hoje, e que possamos continuar com a caridade material e espiritual a todos os nossos irmãos. Que assim seja. É todo seu. Bem-vindo de novo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite também aos amigos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. Que bom estar aqui mais uma vez nessa casa maravilhosa, vamos falar assim, num momento tão especial, 100 anos, né?
Ele falou que ele não vai chegar a 100 anos, ele está falando por ele, viu? Porque eu quero passar de 100 anos. E está numa data festiva, né? Com esse seminário, atualidades, nós estivemos aqui durante praticamente 3 meses. Na semana que vem encerra um outro tema. E nessa vez nós vamos falar sobre influências espirituais e as drogas, né? Então, quando a gente fala sobre influências espirituais, é claro que todos aqui têm, pelo menos, uma consciência de que nós sofremos influência a todo instante, correto? Alguém discorda? Nós recebemos influências a todo instante. Só que nós não percebemos. Muitas vezes são de formas tão sutis que a gente acha que é algo nosso. De alguma forma a gente pensou e a gente acaba tendo algumas atitudes. Mas também percebemos algumas formas de obsessão, de influência, quando a gente tem alguns sentimentos que não são nossos. Correto? Quando a gente fica com uma tristeza de repente, já aconteceu com vocês? Uma tristeza que às vezes você não tem motivo para ficar triste, mas você sente uma melancolia, algo desse tipo, ou uma alegria de repente também, uma euforia, parece que ganhou na Mega Sena, de uma hora para outra, também, não é? Uma angústia, que você também não sabe de onde está vindo. Isso também faz parte de uma influência espiritual. Essas influências, como eu falei, elas são de formas muito sutis. Então, muitas vezes, nos confundimos com algo nosso mesmo. Kardec fala, na questão 459 do Livro dos Espíritos, na verdade, ele faz uma pergunta para os espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Então é muito grande a influência deles, a ponto que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Mas a espiritualidade que ele está falando que nos dirigem, pode ser dos dois lados, pode ser também uma influência boa, pode ser também uma influência negativa. Então, antes da gente entrar na parte que fala sobre a obsessão e as drogas, a gente precisa entender quais são os tipos de obsessões que existem, não é? Existem 3 tipos de obsessões. A primeira obsessão é a obsessão simples, que acontece quando sintonizamos com algum espírito ignorante, em conhecimento, que também muitas vezes sintoniza atrás de uma vingança, ou algo que ele precisa acertar com o que sintonizou, não é? Muitas vezes é alguma dívida do passado, muitas vezes é o teu sentimento também, padrão vibratório que baixou e acaba sintonizando com esse tipo de vibração desses amiguinhos espirituais que estão em ilusão. Então, muitas vezes, quando eu falei que a gente sente uma tristeza que não é nossa, quando eles entram com esse tipo de sintonia, são eles que subiram a vibração dele, as vibrações deles, para atingir a nossa sintonia, a nossa vibração, ou nós que baixamos? O que vocês acham? Nós que baixamos, não é? Nós baixamos a nossa vibração. Quando nós temos um momento de raiva, um momento de ira, quando a gente está estressado. Então, qualquer sentimento negativo que você está passando no momento é uma parte da sintonia. Você acaba sintonizando com aquele espírito que está igualzinho a nós, não é? Então a gente tem que entender que quando a gente morre, quando a gente parte para o plano espiritual,
quando a gente desencarna, nós temos o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos que quando estamos aqui, correto? Ou alguém acha que morreu virou anjo? Ninguém vira anjo, né? Assim, depois que desencarna. Passa por todo um processo. A questão é o sentimento de raiva que você tem aqui encarnado, quando você desencarna, vai para lá também. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Como eu falei, a raiva, a ira, que sintonizou com alguém que está igual. Essa é a obsessão simples. Então, qual seria a forma da gente tirar essa vibração? A gente subir o nosso padrão vibratório. Então, como é que a gente faz para fazer? Como é que a gente faz para mudar esse padrão vibratório? Uma prece resolve? O que vocês acham? Ajuda, mas resolve? Uma prece sem mudança de comportamento não resolve. A prece da boca para fora também não resolve. Uma prece que você faz só para tentar se livrar da situação não resolve. A prece ela tem que vir acompanhada de um sentimento profundo, de arrependimento e também de uma ação, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Essa é uma elevação moral. Então, se você quer mudar o seu padrão de vibração, o estudo é muito importante para que você possa interiorizar o Evangelho, interiorizar as mudanças que precisam ser feitas. Então você começa a pensar, poxa vida, será que eu não estava sempre reclamando de tudo? Será que eu sou uma pessoa que reclama de tudo, que tem guardo mágoa, que falo muita bobeira, palavras negativas, palavras de baixo calão na nossa residência? Esse tipo de situação, a gente tem que fazer uma avaliação honesta, uma reflexão sincera, porque nisso que constitui a mudança. Então, não, puxa vida, realmente, eu sou uma pessoa que reclamo, falo palavras de baixo calão, aquilo que eu assisto ou ouço também influi. Porque muitas vezes a gente assiste aqueles programas de televisão, aquele jornalístico das 17 horas, 18 horas, que só passa coisa negativa, que se apertar o botão da TV sai sangue, a gente acaba ouvindo esse tipo de programação. O que acontece? A gente não consegue nem sair de casa. A gente acaba tendo até no caso, uma síndrome do pânico. Então, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, tem uma grande importância nessa sintonia. Então é importante a gente mudar a prece, o estudo, mas principalmente a mudança de comportamento. Então esse é a obsessão simples e a forma também de sair dela. Aí existe uma outra forma de obsessão, que é a fascinação, que é a que eu acho a mais perigosa. Como é que ela funciona? Ela produz uma ilusão na pessoa. É uma fixação ideológica e a pessoa se acha muito importante ou defende algo que acha muito importante e só acha que aquilo está certo e passa por cima das pessoas, até fere. Vamos dar um exemplo? Em torcidas organizadas de futebol. Vocês já viram muitas brigas em torcida, né? Em estádio de futebol? Porque acha que o time é o melhor, que o time está certo e que os demais são ruins, né? E não merecem nenhum tipo de piedade. Aí acontece essa ilusão criada por essa fascinação, faz com que ele se julga superior e acaba ferindo o próximo. Tem vários outros exemplos. Vários outros. Mediunidade também. Quando o médium começa a receber elogio demais, e aí vem essa fascinação e acha que ele dá passividade para Kardec, para espíritos de escola, né? Espíritos evoluídos, ou que trabalha com cura e que acha que ele está curando. Por isso que é mais perigoso, porque mexe
com o ego da pessoa, mexe com o ego, a vaidade. Então é a forma mais perigosa de obsessão. E a terceira, que é a subjugação. O que existe é uma influência perispiritual do desencarnado ligado ao perispírito do encarnado. A subjugação caracteriza-se pela paralisia da vontade do encarnado, podendo levar pessoas a fazerem atitudes estranhas. Por exemplo, tinha situações em que uma pessoa estava andando na rua e essa pessoa que estava obsediada nunca viu aquela mulher na rua, ele se ajoelha e pede ela em casamento. Ele não consegue reagir a isso. A voz fala, ajoelha e pede em casamento. E ele vai lá e faz isso. Por mais que ele tente, ele não consegue manter-se em pé. Essa é a subjugação. A vontade dele fica muito pequena perto da vontade do obsessor. Então, essa subjugação é um trabalho que tem que ser feito com mais empenho, né? Para que ele possa sair desse momento de dificuldade, para ele voltar a conseguir tomar o livre-arbítrio novamente, para ele conseguir tomar as rédeas da vida dele, porque nesse momento ele não consegue, a subjugação, ele não consegue expressar o seu livre-arbítrio. Então, como é que se dá a influência espiritual na nossa vida e como podemos então neutralizá-la? Se a gente dá atenção suficiente para eles, a gente acaba sempre, no caso, tendo essa influência mais forte. Vocês sabem qual é o único superpoder de um obsessor? Alguém sabe? A invisibilidade. É o único. A gente não consegue ver. Alguns conseguem, não é? Mas enquanto a gente não conhece a presença, a gente não consegue lidar com eles. A gente não consegue trabalhar. Mas quando a gente sabe que a gente está numa sintonia desse tipo, a gente começa a trabalhar. Aí começa prece, estudo, mudança de comportamento. Mas enquanto você acha que tudo é normal, então você está sob a influência dele e não percebe. Por isso que eles não gostam quando estudamos. Eles não gostam quando você começa a vir na casa espírita ou na igreja, onde for. Eles não gostam quando você faz o evangelho no lar, quando você faz uma prece. Porque no momento em que você estuda, vocês já ficaram com sono quando lê o livro? Começa a ler o livro? Dá um soninho, não dá? Também. Não tem muitas vezes que você planeja o dia inteiro, eu vou lá no centro. Mas sempre acontece alguma coisa para tentar fazer você desistir da ideia? Acontece com vocês também? Chega parente, chega a sogra, chega todo mundo lá, não é? Tentando atrapalhar com que você não venha no centro. Na reunião mediúnica. Então, de alguma forma, eles não gostam. Então, tentam impedir esse crescimento intelectual e moral nosso. Então, é importante a disciplina. Por isso que a gente sempre fala que o estudo, conforme a gente vai aprendendo, através das palestras, mas principalmente através dos cursos, a gente vai acabando criando uma barreira, uma defesa em relação a eles. Porque a gente sabe lidar com cada situação. A gente aprende a usar as ferramentas que Kardec nos deixou, para que a gente possa seguir nossa vida de alguma forma. Na Revista Espírita de 1858, apresenta-nos um exemplo desse fato, com o caso do Sr. F. É um moço instruído de educação esmerada e caráter suave e benevolente, vítima de um processo de fascinação. Tadinho. Sem perceber. Ele simplesmente sofreu um processo de fascinação, que só terminou quando ele resolveu pedir ajuda aos bons espíritos. Inspirado pelo espírito de seu pai, esse moço que sentia essa obsessão foi até Kardec e pediu conselho para os espíritos, que lhe recomendaram
entregar-se a um trabalho rude que não lhe deixasse tempo para ouvir as más sugestões. Então ele arrumou um serviço pesado, braçal, que ocupasse o tempo todo, sem ele pensar, tem tempo de pensar em bobeira. Não tem um ditado antigo que fala que cabeça vazia é oficina do diabo? É bem isso. Quando você fica muito tempo sem fazer nada, você está ocioso, não tem nada para fazer, você não começa a ficar pensando em algumas coisas tristes? Porque você acaba dando um espaço para esse tipo de informação. Mas se você, mesmo um exemplo, que você está de boa em casa, em algum lugar, comece a estudar, pega um livro para ler, assiste uma palestra, comece a cuidar da sua casa, fala com as plantas, limpa a sua casa, você vai ter tempo de ter alguma sintonia com esse tipo de obsessor? Não vai ter tempo. Por quê? Você está intertido, a tua mente está focada naquilo que você está fazendo. E a partir do momento em que você está dando só atenção naquilo que você está fazendo, uma hora ele cansa. E ele vai embora. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ao fim desse tratamento, o espírito que atuava sobre ele, que se identificou como François de Lois, acabou confessando-se vencido e o desejo de progredir. Então ele desistiu, porque esse rapaz arrumou um serviço pesado, não estava tendo tempo de pensar em bobeira, então ele começou a ver que não adiantava ele ficar ali. Ele pegou e progrediu. Você sabe uma outra coisa também que ajuda muito, e eles também não ficam perto quando você está fazendo? Você sabe o que é? Trabalho voluntário. A caridade. Quando você está fazendo um trabalho voluntário, eles não gostam, eles nem ficam perto. Entendeu? Então, quando você se empenha em algum trabalho da casa, mesmo que não seja da casa, você visitar um asilo, uma creche, fazer algum benefício ao outro, eles também acabam desistindo. Por quê? Eles veem que você está progredindo moralmente. Então eles mudam a atitude. Quem assistiu o filme do Divaldo? Vocês viram uma parte em que o obsessor desiste de obsediá-lo depois de 40 anos? Ele obsediou durante 40 anos, isso por um problema de 400 anos atrás. Ele ficou 40 anos obsediando. Depois deu uma folga para o Divaldo de quase 10 anos. E depois voltou. Só que aí ele parou quando o Divaldo abriu a porta da casa dele, da mansão do caminho, e encontrou uma criança. Em que aí o obsessor falou: você vai cuidar dessa criança feia? Ele falou: vou. Mas o Divaldo já sabia que era a mãe desse obsessor. Então, a partir do momento que ele cuidou dessa criança como se fosse filha, esse obsessor falou: eu vou deixar de obsediá-lo. Eu não vou conseguir amá-lo ainda, mas um dia eu vou conseguir. Porque mostrou que através dessa atitude de fazer o bem, de adotar uma criança, o Divaldo também teve uma mudança em relação às outras vidas. Então aí ele deixou em paz e também começou a trabalhar, ajudando, né? E aí nesse experimento que Kardec conta nessa revista, ele deixou aqui 6 observações. Primeiro, os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. Não é preciso para isso ser médium. Então, bom, se bem que todos nós somos médiuns, o que difere um pouco é a ostensividade. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos somos. Então, para a gente sentir essa influência, não precisa ser um médium ostensivo. Qualquer um sente. Por isso que eu falei, às vezes a gente confunde com um sentimento nosso. Segundo, não havendo a faculdade, eles agem de 1001 maneiras. Se a gente não tem conhecimento, eles agem da forma que eles querem. Por isso, o conhecimento é importante. Terceiro, a influência dos espíritos sobre nós é constante.
e todos se acham expostos a ela, quer acreditem ou não. Então nós estamos expostos a todo instante. O quarto, essa é a parte mais forte que eu acho, mais interessante. Que de cada 4 pensamentos que nós temos, cada 4 más sugestões que nós temos, 3 vêm deles. Você imaginou? De cada 4 pensamentos ruins que a gente tem, negativo de alguma forma, 3 são deles. Então, vem desses maus pensamentos que são frutos dessa sugestão oculta. Quinto, não há outro critério, senão o bom senso para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim, pelos próprios espíritos, é absurda. Não pode emanar dos espíritos superiores. Então, quando a gente começa a entender que a gente está recebendo uma informação do lado dos anjos, dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, dos nossos amigos, ou de um obsessor, de um amigo em ilusão. Qual é essa linha tênue que a gente consegue diferenciar? A informação que você recebe te afasta ou te aproxima de Deus? A resposta você consegue identificar. Simples assim. Se o pensamento que você está tendo te aproxima ou te afasta de Deus, aí você já consegue enxergar o tipo de companhia, o valor da companhia que nós estamos tendo nesse momento. Sexto, os espíritos inferiores receiam os que ali analisam as palavras, desmascaram-lhe as torpezas e não se deixam prender por seus sofismas. A influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que estabelece entre nós e os espíritos. Então não é culpa deles. A culpa é de quem? É nossa. Porque nós baixamos a nossa guarda. Porque baixamos a nossa sintonia. Mas, mesmo numa questão de uma obsessão simples e de fascinação, claro que subjugação é um pouco mais difícil, mas não impossível. A questão, a caneta sempre está na nossa mão, não é? A caneta está sempre na nossa mão. Nós que damos o veredito de fazer ou não. Como assim? Eu posso muito bem ir aqui no centro da cidade, ir na loja ali e comprar um monte de coisa. Faço uma dívida muito grande. Compro televisão, geladeira, compro um monte de coisa, sabendo que eu não tenho condição de comprar. Eu posso acusar o meu obsessor? Falar que ele me influenciou a comprar esse tipo de coisa? Tomar esse tipo de atitude? Ou então a gente criar a coragem de falar, eu que tomei esse tipo de atitude. Uma vez o Edgar Miguel, numa palestra, ele fala assim, que a gente tem esse hábito de sempre de colocar a culpa no obsessor. Que às vezes, até o obsessor fala, meu Deus, eu não tenho nem capacidade de fazer isso. Vou anotar o que ele está fazendo para eu aprender. Porque é incrível o quanto a gente coloca culpa nos outros. Não é? Mas quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente assume os nossos erros, a gente acaba entendendo que essa mudança só depende de cada um de nós. Não é? Em muitos dos pensamentos que temos, surgem-nos às vezes ideias diferentes e contraditórias acerca do assunto. Provavelmente nesses momentos estejamos sob influenciação dos espíritos, fato que nem todos percebemos, especialmente quando ela se torna de uma forma tão sutil e oculta, como se verificou no conhecido caso de Custódio Saquarema. Eu gosto dessa história. Está no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, em que ele fala da história de um espírito, que ele escolheu um programa reencarnatório, que seria muito bom. Ele trabalharia na caridade, teria sucesso no trabalho, mas não foi bem assim.
Conta-se assim: Custódio de Saquarema fora na terra importante advogado e, conforme suas próprias palavras, juntou muita consideração e ganhou muito dinheiro na derradeira existência, retornando, porém, à vida espiritual muito mais pobre do que quando partira rumo à encarnação. Ele renascera num lar espírita, mas, como sucede a maioria dos reencarnados, trazia consigo ao seu clima psíquico alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo da carne se valiam dele para se vincularem no plano terrestre. Ou seja, na vida passada ele tinha uma vida de bagunça, de vícios, desejos, não é? E quando ele voltou, ele deixou alguns amigos com os mesmos sentimentos, e eles encontraram o Custódio. Eles precisavam se acertar. Então, seu programa reencarnatório era excelente, mas os seus vampirizadores, ardilosos, inteligentes, agiam à socapa, ou seja, disfarçadamente, sem que ele nem de leve pressentisse a influência, e faziam através de simples considerações íntimas. Tão logo se viu saído da sua adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos o exortavam, chamavam ele, por meio de seus pais, para o cultivo do reino do Espírito, para a parte espiritual, para a religião, referindo-se a isso a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro dele, as vozes dos seus acompanhantes surgiam na mente, como fios de água fluindo de um minadouro, dando-lhe a falsa ideia de que ele falava consigo mesmo. Coisas da alma, Custódio. Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. O caso do Custódio de Saquarema é uma prova de que a influência pode ser tão sutil e disfarçada. Essas considerações se repetiram ao longo de sua existência, mudando apenas a forma com que eles agiam. Ao concluir a faculdade, se repetiram ao longo de existência, mudando apenas essa forma. As advertências no lar se fizeram mais altas, conclamando ao dever. Entretanto, seus seguidores invisíveis revidavam com a zombaria inarticulada. Agora, não é a ocasião oportuna, Custódio. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério da maioria. Não se faça de louco. A maioria. Se a gente for olhar hoje o pensamento da maioria, qual que seria? Se a gente for olhar sempre o pensamento da maioria, o pensamento coletivo da humanidade, muitas vezes leva para os lados ruins. E aí eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, e eu queria muito ir em algum lugar, com um amigo, com um grupo de amigos, e muitas vezes eu pedia para minha mãe: mãe, posso ir em tal lugar com fulano? Não. Mas todo mundo vai. Aconteceu com vocês também? E o que a mãe falava? Você não é todo mundo. Não é? Então sabe esse pensamento de mãe, né? Nós não somos todo mundo. Então o Custódio acabava caindo. Não se faça de louco. Anos depois, o Custódio casou-se, e em seguida os chamados à espiritualização aumentaram. Seus exploradores, contudo, comentaram ainda mais forte: não ceda, Custódio, e a responsabilidade da família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pela mulher e os filhos. Quando na idade madura, ele ainda recebia os avisos dos bons espíritos, por intermédio dos companheiros, requisitando a elevação moral e o trabalho,
Mas a casa mental empoleirava-se argumentos dos seus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Chegaram por fim a velhice, a doença. Custódio passou então a sofrer e desencantar-se. E os derradeiros momentos ainda recebiam um convite da espiritualidade. Mas ainda existiam a informação desses obsessores, falando assim, de forma a ridicularizar o Custódio. Você, velho Custódio, o que vai fazer com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem do outro mundo. Que dirá você, meu velho? Seus melhores amigos falarão que você está louco, senil. Não tenha dúvida, seus próprios filhos irão interditar você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não tem mais tempo para a espiritualidade. Nota-se, conforme o Custódio de Saquarema observou, que seus perseguidores não lhe serviciaram o corpo e nem conturbaram a mente. Na verdade, eles não estavam tentando mudar nada. Eles apenas encontraram algo que já existia dentro do Custódio. Eles encontraram algo que já estava dentro dele. Ele fora acalentar apenas o comodismo e com isso impedir o passo renovador. Perceberam que o Custódio era acomodado e aí começaram a trabalhar em cima disso, de forma muito sutil. Mas o erro estava sempre dentro do Custódio. Por isso que eu falo que a responsabilidade é sempre nossa. Porque o que atrai eles está dentro de cada um de nós. O que atrai os obsessores, a influência espiritual, somos nós. É o que tem dentro de cada um de nós. Os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe. Uma forma, embora precária, de distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos é compreender que normalmente pertence a nós o primeiro pensamento que nos ocorre. O importante é saber que, independente da sugestão ou não, a responsabilidade dos atos é nossa, cabendo-nos o mérito pelo bem de qual vai resultar ou o demérito se a ação for negativa. Então, essa responsabilidade está dentro de cada um de nós. E como ela influencia em relação ao vício? Como é que ela pode impedir a pessoa de progredir? Existem vários casos em que a pessoa já tem uma tendência ao alcoolismo, ao vício. Quando a pessoa teve uma vida pregressa, já com esse problema, ele já vem com o perispírito com um certo problema. Um exemplo, na vida passada eu posso ter bebido bastante, bebido muito, e desencarnei por causa disso. Então eu venho com o meu perispírito, nessa nova vida, já prejudicado no fígado. Então eu já venho com um problema, uma tendência a esse vício. E se de repente eu sei que eu tenho essa tendência a esse vício, eu fico assim de uma forma muito aberta a uma influência que fala assim, se alguém fala assim, vamos ali tomar só uma cervejinha? Vamos no bar tomar uma cervejinha? Aí você pode falar, bom, se eu sei que eu tenho esse problema, qual deveria ser minha atitude? Não posso. Mas, aí vem, uma só não faz mal. Não é querendo abrir polêmica agora. Mas cerveja é ruim? Eu estou falando mal da cerveja? Não. Não estou falando que a cerveja é ruim. Mas geralmente, se você, por exemplo, exemplo meu, eu tomo em casa. Raramente, mas quando eu tomo em casa. Mas se você vai num lugar
tomar cerveja, em que o ambiente é carregado de outros espíritos, que estão tudo lá, que partiram no vício, você acha que está ali só os encarnados, não? Ou está assim carregado de pessoas e também espíritos desencarnados? Estão tudo lá. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente parte para o plano espiritual, as vontades continuam? Os apegos continuam? O que muda de um desencarnado que partiu no vício para um encarnado? A diferença é que ele não tem o corpo físico mais, não é? Mas então ele fica como? Como é que ele consegue ficar ali naquele meio? Porque ali, quando as pessoas bebem e usam drogas, através de um processo de simbiose, ou seja, de vampirismo, eles conseguem pegar essa energia da bebida, do cigarro, das drogas e também de prostituição. É por isso que eles conseguem, eles ficam naquele lugar, porque ali tem alguém que vai fazer uma dessas três coisas. Então, quando ele faz, quando ele está ali utilizando dessas coisas, ele fica ali do ladinho. Então não bebe sozinho, não fuma sozinho. Tem outros ali pegando, vampirizando essa energia que você está despendendo em você. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se livrar do vício sozinha, sem uma prece, sem uma atenção, sem um trabalho muito forte. Porque além do vício do corpo, ele tem os obsessores que ficam ali a todo instante atrapalhando. Quem assistiu o filme também do Divaldo, passou uma cena em que Divaldo era novinho, em que o pai de um amigo tinha um problema muito sério com a bebida e ficou acamado. E o Divaldo foi fazer uma prece. E aí, chegando lá na casa, ele entrou no quarto desse senhor que estava acamado. Ele falou assim: você está vendo pro rapaz? Vendo o quê? Tinha um monte de espírito bebendo junto com o pai dele. Mas ele falou: não, meu pai não está bebendo mais. Meu pai está no quarto, ele não sai para beber. Aí o Divaldo fez uma prece, deu paz, os espíritos meio que se afastaram, e aí falou assim: faz uma varredura no quarto, que você vai encontrar. Realmente, tinha uma garrafa de pinga escondida. Então o pai desse amigo do Divaldo continuava no vício. Por isso que ele estava atraindo aqueles espíritos, levando a derrocada, levando para o vício ainda mais. Então, esse efeito das drogas, da bebida, é tão destruidor, não só para o espírito, mas ele vai para o perispírito e depois para o corpo físico. Então, o trabalho tem que ser muito mais sério, muito mais forte na parte de estudo, de acolhimento, porque não vai conseguir fazer sozinho, liberar ele sozinho. O efeito destruidor da droga é tão intenso que extrapola os limites físicos do organismo da criatura humana, alcançando e comprometendo o equilíbrio e a própria saúde do corpo perispiritual. Tal situação, somada àquelas natureza fisiológica, psíquica e espiritual, principalmente relacionadas com as vinculações às entidades desencarnadas, em desalinho respondem pelos sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais que vemos submetidos aos que são viciados em drogas. Então como é que funciona essa ação desses espíritos junto ao viciado? A gente percebe pela alteração de comportamento, os danos adicionais ao seu organismo perispiritual já estão agredido, e após a desencarnação o espírito guarda certo tempo essa vontade. Por isso que ele não acaba, a vontade dele ainda persiste, continua, e ele fica perseguindo muitas vezes esse viciado até o momento do desencarne.
Por isso que muitas vezes não consegue sair desse vício. Então existe uma sobrecarga de vibração em que ele precisa mudar todo esse comportamento, mudar a forma de ver, mudar, se quiser mudar de verdade, ele precisa fazer uma virada de 360 graus, para que ele realmente não tenha mais nenhum tipo de vinculação com essas entidades sofredoras, não é? Só que o que acontece hoje em dia é o abandono. Muitas vezes a pessoa se torna drogada, uma drogadicta, um alcoólatra, e muitas vezes a própria família expõe, abandona, se afasta. E aí você imagina, se dentro de um lar muitas vezes já é difícil, você imagina na rua como é que fica? Tem um grupo numa casa espírita em Bauru chamado Grupo de Rua. Eu fui umas 2, 3 vezes, eu e minha esposa, fazer esse trabalho. É toda sexta-feira. Tem a reunião, acaba a reunião, o pessoal desce para a cozinha e vai fazer lanche, vai fazer sopa, vai fazer caldo, vai fazer uma série de coisas, bolo, põe tudo em várias caixas e vão levar num lugar lá em Bauru, que é conhecido como Cracolândia de Bauru. É a Avenida Daniel Pacífico, que fica entre a Falcão e o Bela Vista, embaixo de um viaduto, um lugar muito escuro. E toda sexta-feira esse pessoal desce, mais ou menos umas 11 horas da noite, para esse local. 4 ou 5 carros. Inclusive um deles que vai também é o herreiro, o tenor. Ele que coloca aquela caixa de música dele lá. Aí chegando no lugar, a gente grita, alimentação. Gente, começa a sair gente de tudo que é lado. Tudo que é lado. De cima da árvore, do mato, de tudo. São praticamente todos viciados, todos drogadictos. E quando a gente faz esse trabalho, eles fazem uma fila e põem essas músicas, igual o que o coral estava cantando agora há pouco, músicas maravilhosas, e eles se alimentam e ficam cantando. Muitos ali nunca mais ouviram a família, nunca mais viram a família. E uma vez o rapaz, até eu estava presente, falou assim: vocês são diferentes, vocês não filmam, vocês não tiram fotos para colocar em redes sociais. Mas o que eu queria falar em relação a essa história, nesse caso, que teve uma vez, eu não estava presente, mas a diretora desse grupo falou que, chegando lá, um desses drogadictos chegou para ela e pediu um pãozinho de leite, né, que o pão é de leite para não machucar, eles não têm dente. E aí ela perguntou: qual é o seu nome? Aí ele falou: Rodrigo. Aí ele perguntou para ela, pediu para ela: você pode falar novamente? Ela: o quê? Meu nome, Rodrigo. Fala de novo. Rodrigo. Fala de novo. Rodrigo. Aí ela falou: mas por que você quer que eu fale tantas vezes o seu nome? Porque fazia tempo que eu não escutava meu próprio nome. O pessoal me chama de nóia, vagabundo, drogado. Chamam de qualquer nome, menos pelo meu. Então muitas vezes a gente acusa, a gente põe trevas sobre as trevas, a gente julga, sem ter noção de que a gente poderia colocar, se não pode ajudar de alguma forma, pelo menos vibre pela pessoa. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você consiga criar forças para viver, para mudar um pouco desse pensamento, dessa vibração. Então, para a gente entender que todo tipo do que está acontecendo com essas pessoas, foram muitas vezes influências que eles não conseguiram ter equilíbrio
para sustentar-se em pé. Então é preciso atrair essas pessoas para nossas casas espíritas através do atendimento fraterno, através das reuniões mediúnicas, evangelho no lar, ensinar a fazer o evangelho no lar, para que a gente possa criar uma base espiritual para que ele saia dessa vibração, desse padrão vibratório e ele consiga sair, para que ele consiga melhorar a qualidade dos seus pensamentos, dos seus atos. Para encerrar, vou contar uma história para finalizar, que conta assim: uma senhora veio procurar um palestrante, um orientador, e chegou e conversou com ele assim: senhor, meu filho fez isso, fez aquilo, começou a falar um monte de coisa do filho dela. O que o filho dela fez? O filho dela trabalhava numa empresa boa, tinha família, tudo. Assim, uma vida bem sucedida. Só que de repente ele caiu no vício. Perdeu o emprego, a esposa largou e foi morar com ela. E nisso que ela foi morar com a mãe, ele começou a quebrar tudo, chegava bêbado, chegava xingando a mãe, agredindo verbalmente a mãe. E ela não estava mais aguentando. E começou a falar um monte de coisa negativa do filho. Aí esse orientador viu ela falando só coisas negativas, falou assim, bem firme, bem forte: qual é a primeira visão que você tem do seu filho na sua mente? Adivinha qual que era a primeira visão que ela tinha do filho? A de um alcoólatra. Ela não tinha visão como meu filho ou como filho de Deus. Tinha a visão de que ele era um alcoólatra. E aí o orientador falou assim: se a visão da senhora, que é mãe, é de um alcoólatra, como você acha que ele vai mudar? Como você acha que você pode melhorar a vida dele? Aí o orientador falou para ela assim: você vai mudar a forma com que você pensa. Não importa como ele chegar, você vai abraçá-lo. Você vai falar: meu filho, que bom que você chegou. Eu te amo. Você é importante para mim. Você vai avisar os seus familiares a tratá-lo bem. Não veem também ele como um alcoólatra, mas veem como um filho de Deus acima de tudo. Passou-se um tempo, ele começou a chegar na casa dela também do mesmo jeito, mas ela foi forte, disciplinada. E às vezes ele caía na porta de casa, no quintal, ela abraçava ele e falava: que bom que você chegou, meu filho, agora eu posso dormir, eu te amo. E começou a carregar ele para dentro, dava banho nele e depois colocava ele para dormir, como se fosse uma criança pequena. Passou 6 meses, esse orientador foi novamente na cidade. E aí ela pediu para conversar depois da palestra. Nisso, o palestrante não lembrava, porque às vezes as pessoas lembram da gente, a gente não lembra de todos, né? E aí ela falou: você lembra de mim? Ele não lembrava. Do meu filho que bebia. Ah, tá. E ele está continuando bebendo? Falando: não, é justamente isso que eu vim conversar com a senhora. Faz 6 meses que ele não bebe mais, voltou a trabalhar e voltou para a esposa. Entendeu? Voltou para a família. Moral dessa história: quem que mudou? Quem que vocês acham que mudou? Não, houve uma mudança primeiro. Houve a dele. A mãe. A mãe mudou primeiro. Porque ela via nele um alcoólatra. A partir do momento que ela via ele como o amor da vida dela, como filho de Deus,
acima de tudo, acima do que o corpo apresenta, ela abraçava sem julgamento e falava: eu te amo, que bom que você voltou. Ele começou a criar uma resistência à bebida, não bebeu mais. Então a mudança é dela. É a mesma coisa, vamos falar assim, nós que temos esse conhecimento da doutrina. A ação tem que partir de quem? De nós ou deles? De nós. Então, ao invés da gente julgar, criticar, a gente abraçar e agradecer pela oportunidade, porque muitas vezes aqueles que passam na família, assim, alguém aqui passa por uma situação parecida, ou conhece alguém que está passando por uma situação parecida, entenda que é uma oportunidade de ouro, de crescimento, tanto para você quanto para ele. É uma oportunidade de ouro, de crescimento que você está tendo. E muitas vezes a gente não percebe. E muitas vezes essas pessoas, esses filhos, se perdem no mundo, desencarnam, e aí vem o remorso, que a gente não amou o suficiente. Então a importância da mudança cabe a cada um de nós. Ver acima do que está passando um filho de Deus. E aí começa todo um trabalho. Evangelização, a prece, reunião mediúnica. As ferramentas nós sabemos. Depende de cada um de nós colocar em prática. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Vocês receberam na entrada esse papel aqui, não receberam? Dá uma lida nela depois, nesse papel depois. Explica tudo em relação ao que Kardec falava sobre os drogadictos, sobre a forma de agir, tá bom? Não joguem fora. Oba, vou ganhar café de novo? Gente, chama mais vezes, por favor.